Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao verso 24. Diz assim a palavra de Deus: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Amém. Pai, nesse momento nós rogamos pela iluminação do Seu Espírito, a fim de que possamos receber a palavra da verdade, que é o Evangelho, em nosso coração, e que ele venha transpassando todo o nosso ser, ao ponto de dividir a alma do Espírito, que essa verdade, que a sua palavra se encarne em nosso coração, e que possamos ser edificados para o louvor da sua glória e para o benefício da igreja e dos irmãos. Amém. Meus irmãos, essa é uma série onde nós vamos levantar de fato uma bandeira contra Mamon, contra o senhorio do dinheiro em nosso coração, onde de fato nós precisamos aprender, porque não fomos ensinados, ao como gestar, fazer a gestão das nossas finanças, dos nossos recursos. Nós somos ensinados sim, poxa, quando orar, ore assim. O discipulado funciona desse jeito. Jesus quis dizer isso quando falou para você cuidar do próximo, amar o próximo. Mas e com relação aos recursos, ao dinheiro? Pouco se fala, mas fora daqui, nos outdoors, na televisão, nas redes sociais, nas conversas aleatórias, muito se diz a respeito de como devemos lidar com o nosso recurso. E pouco do que é dito é falado a partir dos princípios de fatos bíblicos. E essa é uma das marcas de uma igreja saudável. Uma igreja que é generosa, que sabe como administrar tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Bens, dinheiro, recursos. E isso deve ser ensinado nos nossos púlpitos. Porque quando nos calamos em outros púlpitos ao redor, existem pessoas gritando com alta voz, falando: deem dinheiro aqui para que vocês recebam mais ainda. E nessa série nós vamos aprender de fato que quem deve governar e comandar o nosso coração não são as riquezas, mas sim o Senhor Jesus. E esse texto que nós vamos observar, ele está dentro de um contexto maior. Ele está dentro do Sermão do Monte. Então faz necessário que nós olhemos esse quadro mais amplo, esse quadro maior. Aqui no Sermão do Monte, quem está proferindo as palavras é aquele que a lei e os profetas apontaram, é Jesus. Então isso é o primeiro fato extremamente relevante, porque quando Jesus fala, ele decreta verdades absolutas e fundamentais. Quando Jesus fala, ele não dá um conselho. Quando Jesus fala, ele não promove uma ideia que nós devemos julgar se vamos aplicar à nossa vida ou não. Quando Jesus fala, de fato, as suas palavras são poderosas para transpassar tudo aquilo que é concreto em nós, como aquilo que não é concreto, que não é tangível. E as suas palavras têm poder de transformar completamente a realidade daqueles que se submetem ao seu ensino, que se submetem àquilo que ele está promulgando. Então Jesus está proferindo não ideias, mas é um rei decretando sentenças absolutas a respeito de mim e de você, de como nós devemos viver a vida, enxergar a realidade. Isso não é passível de nós conjecturarmos sobre, mas sim nós devemos nos submeter sob a grande e poderosa sentença divina.
Então é assim que Jesus se dirige a mim e a você nessa manhã, aqui no capítulo 6 de Mateus, dos versos 19 a 24. E nesse contexto do Sermão do Monte, meus irmãos, Jesus aqui ele inicia do verso 5 até do verso 1 do capítulo 5 até o verso 18 do capítulo 6, falando a respeito da vida particular do cristão diante de Deus. E ele vai desdobrando as características de um verdadeiro cristão, as virtudes caras àqueles que são de fato discípulos de Jesus, e fala sobre as bem-aventuranças. E depois ele passa dos desdobramentos de um caráter cristão, ou do produto, resultado de alguém que de fato vive e tem crescido nas virtudes cristãs, que é um cristão que está inserido na sociedade, que está vivendo no mundo, mas que está frutificando, no sentido de que agora ele é sal e luz. Ele é distinto dos demais, porque ele cresceu diante de Deus, recebeu o Evangelho e tem desenvolvido as virtudes cristãs. Então ele é sal, ele é luz, e ele gasta a sua vida em serviço agora. É um cristão que se torna influente e serve, desde o momento que ele recebe o Evangelho até o momento em que ele é recolhido a Cristo. E o próximo bloco, Jesus vai começar a falar a respeito da justiça no âmbito cívico, moral, da justiça que os cristãos devem prezar, uma justiça que excede muito a dos fariseus, a dos escribas. E essa justiça não é uma justiça meramente externa e visível, mas antes é uma justiça interna. É uma justiça que excede não em quantidade, mas em qualidade. É uma justiça que deve perceber que eu não erro, eu não sou injusto, eu não me torno alguém incapaz, errante, vacilante, quando eu concluo externamente o pecado. Mas quando eu concebo no meu coração a morte, quando eu concebo no meu coração o desejo por adulterar e cobiçar a mulher do próximo, nesse momento eu já sou completamente tomado pelo pecado. Não apenas quando eu não faço externamente. Então a justiça do cristão dentro desse âmbito é o que Jesus traz também nesse ponto. E chegando ao capítulo 6, ele começa a apontar ainda sobre a justiça, mas agora a justiça religiosa, a forma correta a respeito do jejum, da oração, das esmolas. E aonde o nosso texto se encaixa aqui, então, meus irmãos? Que parece que Jesus constrói de maneira muito estruturada e sábia esse sermão. Há um fio condutor que está conduzindo esse texto, e ele passa por diversas nuances, mas todas elas amarradas a esse fio. Mas agora ele começa a falar a respeito de tesouros. Acabou o jejum e começou tesouros? Como assim? Mas perceba, Jesus, na verdade, segue ainda o texto de maneira perfeita. Ele ainda está dentro do seu tema central. Só que aqui é uma transição da vida particular do cristão diante de Deus para a vida pública do cristão diante de Deus. Antes, a tônica era: entre no seu quarto, feche sua porta, e o Senhor que te vê em secreto, Ele te recompensará. Agora, vamos para o âmbito público. E agora, a vida pública do cristão diante de Deus, Jesus vai começar a falar a respeito de dinheiros, propriedades, alimentos, ambição e outras coisas. E aqui nós chegamos diante desse texto. Jesus, então, dentro desse fio condutor do seu sermão, está falando que tanto a forma como nós oramos, damos esmola, jejuamos, como a forma a qual nós fazemos a gestão das nossas finanças, tudo isso é sagrado. Não tem distinção. Não é o mais sagrado ou menos sagrado. Mas diante de Deus, a vida do cristão diante de Deus, tanto a oração quanto a gestão financeira dos nossos bens e recursos que Deus nos dá, é sagrado. É assim que nós vivemos diante de Deus, de maneira integral, tanto orando quanto dirigindo nossos recursos. Jesus está falando, tudo isso é sagrado, e é assim que devemos viver diante de Deus. E no verso 19, ele vai começar falando a respeito de não acumularmos tesouros sobre a terra, porque aqui a traça e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam. E é muito interessante porque todos nós já passamos por esse texto, mas nós precisamos nos deter e tentar entender o que Jesus não quis dizer quando ele falou sobre nós não acumularmos tesouro nessa terra.
Porque quando não entendemos, nós começamos a atribuir falas a Jesus que ele não quis dizer. E Jesus não quis dizer, quando ele falou não acumulem, que eu e você estávamos proibidos de termos bens privados, de termos casa, carro, moto. Isso não foi isso que Jesus estava dizendo. Pelo contrário, a Escritura não fala nada, absolutamente nenhuma oposição a respeito disso, ao ponto que até José e Maria tinham a sua casa. Havia a oficina de carpintaria de José. É que nós temos que ter a consciência, na verdade, e não esquecer que o Senhor segue sendo dono de tudo isso. Nós somos apenas mordomos. Não estamos proibidos de ter, mas essa consciência de que somos mordomos precisa ficar muito clara. Jesus também não estava proibindo que eu e você poupássemos para tempos de privações futuras, talvez. Ele não está falando isso ao ponto que a Bíblia nos leva a refletir a respeito da formiga, que no verão ela toma mantimentos para que no inverno ela possa usufruir desses mantimentos. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, vai dizer também que o cristão que não provê para a sua família, ele é considerado pior que o incrédulo. José, no Egito, não foi exortado por poupar nos tempos de crise, mas ele usou justamente dessa sabedoria, dessa capacidade. E Jesus também não quis dizer que eu e você não devemos desfrutar das coisas boas que Ele mesmo nos dá. Nós devemos sim desfrutar de coisas boas. Você sim deve desfrutar do seu trabalho. Você pode sair e comer em um restaurante com a sua família. Você pode sair e viajar e ter um momento de lazer com a sua família. Jesus não está proibindo isso. Mas então o que ele está falando quando ele diz não acumulem tesouros? O que ele está condenando quando ele fala isso? O que Jesus condena é a acumulação egoísta, meus irmãos. É uma vida extravagante, recheada de ganância e de avareza. O que ele condena é que eu e você não percebamos o outro, ou fechemos os nossos olhos, fingindo que não estamos vendo aquele que carece, porque nós trabalhamos muito, afinal, para conseguir nossas riquezas. Então eu finjo que não ouvo e não vejo o irmão passando necessidade, porque assim a minha consciência nem vai me acusar. Jesus está condenando a falta de compaixão e o materialismo que prende o nosso coração aqui nessa terra. Quando ele fala isso, é exatamente esses termos que ele está condenando. É isso que ele está falando, não ajunte tesouros na terra. Não gaste a sua vida trabalhando e trabalhando, perdendo dias e horas para juntar coisas tão passageiras e efêmeras que se vão. E quem pode nos ajudar a perceber o que então nós devemos acumular nessa terra? Quais bens nós podemos e devemos estar atentos e trabalhar para que tenhamos? Vai ser William Perkins, um puritano do século XVII, e ele vai trazer a distinção de 3 bens. Isso vai nos ajudar bastante a sabermos o que eu posso, segundo a própria palavra de Deus, dar atenção e o que eu não devo gastar o meu tempo, me desgastar a minha vida. E ele vai falar que existem os bens necessários. O que são os bens necessários? São os bens essenciais para a nossa sobrevivência. Bens essenciais para que eu e você possamos cumprir a vocação a qual Deus nos chamou para cumprir. Esses bens são os bens que Jesus não está condenando. Esses bens são necessários, nós precisamos acumular. Se você tem um pedreiro e você trabalha sendo um pedreiro, você precisa de alguns bens para que você possa executar as funções. E o pedreiro vai precisar da espátula, da régua, vai precisar talvez da bitoneira, vai talvez precisar de outras coisas que eu não vou saber falar para você aqui, mas ele vai precisar dessas coisas. O desenhista vai precisar de lápis, de grafite, de pincéis, talvez, de telas, de papéis especiais, porque isso é necessário, para que ele cumpra a vocação que Deus deu a ele, para que ele sobreviva e desenvolva a sua profissão. O teólogo vai precisar de livros, se é que você me entende. Então, esses bens não são condenados por Jesus. E Perkins vai falar sobre outros 2 tipos de bens que, na verdade, esses 2 outros bens são bens que nós devemos não acumular nessa terra, ou que o nosso coração não deve se apegar, que são os bens abundantes
e os bens supérfluos. Os bens abundantes são bens para nossa beleza e nosso deleite. São bens como, por exemplo, roupas, perfumes, viagens, cirurgias estéticas eletivas, porque você faz porque não está se sentindo tão bem com o seu corpo. Esses bens não são bens dignos de serem acumulados. Não são bens dignos de você perder noites de sono. Mas, sobretudo, os bens supérfluos, que são bens que não têm proveito nem nessa vida e nem na porvir. Joias, grandes extravagâncias, grandes luxos para mostrar o que você não tem, para quem você não precisa. Esses bens não devem ser acumulados, não devem ser motivo de encantar os nossos olhos. Mas é justamente o oposto do que o materialismo vai pregar, meus irmãos. O materialismo religioso vai pregar, não, continue acreditando em Deus. Você não vai negar Deus e as coisas a respeito do que é espiritual e celeste. Mas você vai produzir uma vida voltada unicamente para os deleites e para os bens terrenos. A expressão do materialismo é o consumismo. A preocupação em demasia com o que comer, o que beber, o que vestir, sem jamais descansar na soberania de Deus. No Deus que é o nosso bom pastor e nos acolhe quando nós carecemos. Quantas vezes eu e você não perdemos o sono por essas questões? Não nos desdobramos mais do que o necessário, sem dormir à noite, talvez trabalhando mais do que deveríamos ter trabalhado por conta disso. E é exatamente isso que a teologia da prosperidade está falando e fazendo. Essas conversas saíram das mídias sociais, saíram das rodas de conversa, saíram dos rádios e pararam dentro das nossas igrejas. O evangelicalismo brasileiro, hoje em dia, abraçou a teologia da prosperidade que pulsa em grande vigor no seio da igreja, ensinando que Deus quer que os crentes sejam fisicamente saudáveis, materialmente ricos e pessoalmente felizes. E se assim não for, você não é um crente verdadeiro, ou a sua fé é defeituosa. Esse é o discurso da teologia da prosperidade nos púlpitos da nossa nação. E aqui eu gostaria de me apropriar de algumas definições a respeito da teologia da prosperidade que o pastor Tiago Guerra fez, quando ele fala que a teologia da prosperidade diz que bens materiais são dados por Deus. E de fato são. Mas o que a teologia da prosperidade omite é que os bens, as bênçãos materiais dadas por Deus são graça. Deus abre a sua mão e abençoa tanto o justo quanto o injusto. Não são direitos adquiridos porque você é um bom cristão, ou porque você tem orado de maneira correta, ou proclamado a vitória. É graça. E a teologia da prosperidade omite isso. Bem como ela vai dizer que você deve orar por bens materiais. E de fato devemos orar. Orar pelo pão nosso de cada dia. Nós devemos orar, mas ela vai omitir que a minha e a sua oração podem ser respondidas por Deus ou não. Se a nossa oração estiver de acordo com a vontade de Deus, certamente Deus responderá. Mas se a nossa oração for nossa vontade, nossa exclusiva vontade, não necessariamente Deus vai responder a nossa oração. Isso não é um defeito da minha e da sua fé. Porque Moisés orou pedindo para ver, para entrar na terra prometida, e Deus não permitiu que ele entrasse. Da mesma forma como Paulo ora para que o espinho fosse retirado da sua carne, isso não acontece. A teologia da prosperidade também, meus irmãos, vai dizer que se você declarar com fé, em nome de Jesus, a prosperidade vai alcançar você. Mas ela omite que poderosa não é a sua voz e a minha voz, mas é a voz do Senhor. A minha e a sua voz não são poderosas. E nós podemos ficar o dia todo repetindo, em nome de Jesus, na frente do espelho, e nada vai acontecer. A teologia da prosperidade vai falar que a minha e a sua vida devem ser uma vida de deleites e delícias nessa terra. Afinal de contas, Deus quer o extremo melhor, o desfrute pleno dos seus filhos nessa era. Mas ela omite e ela esquece de falar que isso não é evidência de uma fé verdadeira. E que os maiores heróis da fé foram pessoas que passaram por dores, privações, necessidades,
muitas delas tidas como loucas, sem reconhecimento, esquecidas como Paulo na prisão, pedindo os seus livros e uma capa, e até mesmo martirizadas. Meus irmãos, enquanto Cristo fala, não acumulem, a teologia da prosperidade grita, acumulem. Mas Jesus justifica falando, vocês não devem acumular porque tudo isso é passageiro. Eu e você não colocaríamos nosso dinheiro em um local que tivesse uma grande responsabilidade fiscal, que não tivesse uma boa gestão financeira, nós não colocaríamos nosso dinheiro ali. E Jesus está falando exatamente isso, não é sábio que vocês possuam tesouros aqui. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Não é sábio acumular tesouros nessa terra, por causa da ação do tempo, dos ladrões, dos animais, das traças e assim por diante. Mas nós muitas vezes questionamos. Nós não vivemos mais naquela época, temos segurança, os ladrões estão distantes de nós porque agora temos empresas que fazem a nossa segurança, pesticidas que protegem nosso alimento, até mesmo tinta anti-ferrugem que protege o nosso metal. Mas será mesmo que eu e você temos segurança? Será mesmo que existe segurança no acúmulo das riquezas? Há segurança nas tecnologias que temos ou nos bens que eu e você conquistamos? Deveria ser uma escolha muito simples para nós e muito lógica. Mas por que nós não conseguimos nos manter firme naquilo que é coerente? Por que dia após dia, semana após semana, eu e você somos tentados e frequentemente cedemos à tentação de juntar tesouros aqui nessa terra? Quando tudo vai mal, nós colocamos a força do nosso braço e agora nós vamos resolver. Mas esquecemos que Deus é quem nos sustenta. E que se Ele não vigia, em vão nós vigiamos. Se Ele não guarda, em vão é tudo que nós fazemos. Se Ele não abre a sua mão e dá, nós não podemos fazer nada. Nós não aprendemos com a história recente, com a pandemia que tivemos, ou com as guerras que assolaram a humanidade e que devastaram famílias, histórias, negócios, recursos, ou ainda com governos absolutistas que dominaram nações, e a segurança daqueles que juntavam tesouros dessa terra foi devastada. Por que nós não devemos acumular tesouros? Jesus está falando. Porque não é sábio. E quem vai corroborar com o que Jesus diz é Tiago, capítulo 5, verso 13. Ele vai dizer, o seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês juntaram tesouros. Não é prudente. Não acumulem tesouros nessa terra, é o que Jesus diz. O que devemos fazer? Ele vai falar, acumulem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Meus irmãos, eu e você devemos acumular tesouros eternos. É isso que Jesus está falando e nos chamando. Um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, deve ter como objetivo, deve almejar, buscar as coisas celestes, buscar aquilo que o tempo não destrói, que os ladrões não roubam, que as traças e a ferrugem não corroem, aquilo que é eterno. Esse é o tesouro que eu e você devemos buscar enquanto cristãos, descansando na soberania do nosso Deus, que cuida de cada um de nós. Qual é esse tesouro? Qual é esse tesouro que nós devemos buscar? Alguns comentaristas vão falar que são as virtudes cristãs, que a fé, a esperança e o amor, que jamais passam. E eu acredito que sim, mas sobretudo a essência do tesouro que eu e você devemos buscar. E o que é esse tesouro? É Cristo. Para mim e para você, Cristo deve ser esse tesouro. Para nós que cremos, Cristo deve ser esse tesouro. E a Escritura vai falar que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo, nós recebemos e temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo, nele, a riqueza de graça, há insondáveis riquezas em Cristo. Meus irmãos, essencialmente, juntar tesouro é ter Cristo como aquele máximo e mais valoroso bem. Esse é o tesouro que nós devemos juntar. Isso é o que nossos olhos devem ver. Isso é o que nós devemos correr atrás. Isso é o que deve nos encantar.
E como nós vamos fazer para entesourar Cristo no nosso coração, então? Meu irmão, se as riquezas não devem encantar nossos olhos, mas Cristo deve ser o nosso grande encanto, como pegar Cristo e entesourá-lo em nosso coração? E para isso eu gostaria de propor a parábola do tesouro escondido, que está em Mateus 13, verso 44, que fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. E um homem achou esse tesouro e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Meus irmãos, para entesourarmos Cristo em nosso coração, o primeiro passo é encontrá-lo. E se você já o encontrou, você já deu esse passo. Se você ainda não encontrou Cristo, essa manhã é uma manhã para clamarmos ao Pai, para que o Pai revele o seu Filho. Porque Ele escondeu de alguns, mas revelou a outros. Então que o Pai possa revelar Cristo, esse tesouro a você nessa manhã. E ao encontrar Cristo, o que nós devemos fazer? Nós devemos agora contemplar esse tesouro, como aquele que achou o tesouro, tomou em suas mãos e olhou. Esse tesouro é grande demais, é maravilhoso demais. Nada que eu tenho, que eu possua ou que eu já tenha visto vale o que esse tesouro vale. Então eu vou guardar esse tesouro. Eu quero contemplar, eu preciso olhar para esse tesouro, eu preciso conhecer esse tesouro, considerar esse tesouro, ao ponto que esse tesouro nos fascine. E esse tesouro nos fascinando, nós vamos guardá-lo em segurança. E é o que esse homem fez, ele guardou esse tesouro, voltou à sua casa, vendeu tudo o que tinha, porque esse tesouro tinha um valor inestimável. Então ele valorizou esse tesouro, a fim de desfrutá-lo. É assim que entesouramos Cristo, encontrando, contemplando e guardando Cristo, valorizando e desfrutando de quem Ele é. E quando nós fizermos isso, nós vamos ver que o fulgor da glória de Cristo vai brilhar tanto diante de todas as outras coisas, que não vai mais fazer sentido e vamos poder falar como Paulo. Eu tenho tudo como perda, em comparado a Cristo Jesus. Nada faz sentido mais, tudo que eu quero é Cristo, então eu sei ter muito e sei ter pouco. Eu sei passar privações, eu sei ter em abundância, mas nada encanta meus olhos como Cristo. E aí Jesus Cristo vai falar, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. O nosso tesouro arrasta o nosso coração. O nosso tesouro arrasta quem nós somos por inteiro a esse destino. Se Cristo é o nosso tesouro, meus irmãos, nós encontramos o sentido e a finalidade. Então nós vamos viver uma vida que é maior do que nós mesmos, nós vamos viver uma vida que é digna de ser vivida e desfrutada, no mistério de viver para a glória de Deus. Que grande vida vamos viver. Mas se a nossa vida e o nosso tesouro estiver nas riquezas efêmeras e passageiras, que vida miserável e pequena vamos viver. Que vida que evapora rapidamente e se acaba. Por isso Jesus está falando, tenham tesouros no céu. Considerem o que é eterno. Jamais considerem aquilo que é passageiro e transitório. E se isso estiver diante de vocês, os olhos de vocês vão ser bons. E ele segue falando, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. O que está dentro de nós, luz ou trevas? O que está diante dos nossos olhos? A beleza e a majestade de Cristo exaltado, brilhando e nos iluminando. A luz que Cristo é, desde a eternidade, que brilhou e iluminou desde o princípio todas as coisas, e que ilumina o nosso interior. O que está diante de nós são as coisas efêmeras e passageiras e transitórias, os tesouros mundanos, que a traça corrói e a ferrugem também, e que são escuros em si mesmos, que não têm luz e escurecem o nosso coração. Os nossos olhos, eles abrem a visão do mundo para nós. Os nossos olhos nos conduzem ao nosso tesouro. É isso que a palavra de Deus e Jesus está falando. Os nossos olhos podem nos guiar pelo caminho da justiça ou pelas vielas da iniquidade. Os nossos olhos conduzem-nos ao nosso tesouro. Os nossos olhos podem ser bons, é o que Cristo fala. Olhos bons são olhos que estão fitos nesse grande tesouro que é Cristo.
olhos que são iluminados pela majestade, pelo fulgor da glória de Jesus Cristo. Olhos banhados pela luz do nosso Senhor, que iluminam o nosso corpo, que nos guiam. Nós não conseguimos olhar para dois pontos simultaneamente. Ou nós olhamos para Cristo, ou nós olhamos para as riquezas dessa terra. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós temos o caminho iluminado, o nosso interior banhado pela luz que Ele é. Mas os olhos podem ser maus. E o que é ter olhos maus? A palavra maus aqui é a mesma palavra para ganância, para cobiça. Olhos maus não são olhos brabos. Meus olhos são maus. Olhos maus são olhos cobiçosos, olhos gananciosos, que tudo que vem a obra e a criação de Deus, mas não glorificam a Deus, antes olham para a criação de Deus para deleite próprio, usurpando, desejando, querendo sem limites, amando desproporcionalmente as coisas criadas em vez do Criador. Esses são os olhos gananciosos que nos enchem de trevas. Se os seus olhos forem gananciosos, que grande trevas serão. Meus irmãos, e quando nós falamos a respeito da teologia da prosperidade, talvez você se veja distante disso. Você lembra do irmão que está lá naquela igreja que fala exatamente sobre isso. Mas quando Jesus fala sobre a ganância, o cerco aperta. Quando Jesus fala sobre a cobiça, nós somos confrontados. Será que os nossos olhos não têm sido cobiçosos e gananciosos tantas e tantas vezes? Será que a nossa luz não tem sido trevas tantas vezes? Jesus está falando, não tenham olhos cobiçosos. A cobiça e a ganância, ela assola tanto o rico quanto o pobre. Tanto você que tem muito, quanto o que não tem pouco. Tanto aquele que tem mais ou menos para a sua sobrevivência. A ganância, a cobiça, a avareza, assola todas essas pessoas. E sabe quando nós somos cobiçosos e gananciosos? Quando desejamos sempre mais, sem razão de ter, sem propósito para ter. Quando queremos ter porque estamos tristes e ter e comprar e angariar coisas para nós vai nos deixar um pouco mais felizes diante daquela tristeza. Quando você vive insatisfeito hoje, desejando ter, porque quando você tiver aquilo, vai te trazer felicidade. Você está vivendo de maneira gananciosa e cobiçosa. Quando o seu coração está descontente. Quando você deseja desproporcionalmente algo, alguma coisa, ao ponto de sacrificar o que realmente importa. A Deus, a sua família, o seu tempo, a comunhão, a igreja. Isso é cobiça e ganância. Quando perder ou deixar de ganhar dinheiro, é um motivo pelo qual a sua alegria vai embora. O seu contentamento se esvai. Eu deixei de ganhar dinheiro. Eu perdi dinheiro. Como eu estou triste que droga de vida. Cobiça e ganância. E o que Jesus está falando é: não acumulem tesouros nessa terra. Que os olhos de vocês não sejam gananciosos. Para que vocês não habitem em trevas profundas. E quem é o nosso máximo exemplo, meus irmãos, senão Cristo? Qual foi a vida de Cristo, senão uma vida de simplicidade, senão uma vida de modéstia? Sabe o que isso revela? A loucura que é acumular riquezas nessa terra. O nosso máximo exemplo que é Cristo viveu de maneira simples, de maneira modesta. Não buscou acumular. Viveu simplesmente para fazer e proclamar a vontade de Deus nessa terra. Para beneficiar o próximo, se doando, servindo e se gastando como sal e luz desse mundo, até o final da sua vida. Que loucura é acumular riquezas, e como nós perdemos tempo, saúde, amigos, e até mesmo a família por conta dessas coisas. Isso é loucura. Mas como destruir a ganância? Como destruir a cobiça em nosso coração? Como escolher por tesouros eternos e não tesouros terrenos? Como escolher a luz e ter olhos bons e não as trevas que nos deixam em escuridão? Nós fazemos isso quando entronizamos
Cristo como o verdadeiro Senhor na nossa vida. Quando Cristo, e não mais o dinheiro e as riquezas, é aquele que nos salva. Quando quem nos salva não é o dinheiro, quando quem nos dá esperança não é o dinheiro, quando aquilo que nos dá contentamento e alegria não é o dinheiro. Quando Cristo assume essa função, verdadeiramente, as coisas voltam ao lugar. Dinheiro volta a ser papel, volta a ser um servo e não mais um senhor tirano. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. E para ilustrar essa história, nós podemos olhar para a Escritura. Havia um homem que era coletor de impostos, era chefe daqueles que coletavam impostos, chamado Zaqueu. Extremamente rico e judeu, mas que por conta do amor ao dinheiro subjugou o seu próprio povo. Fez o seu próprio povo pagar impostos abusivos, empobrecer, a fim de que ele enriquecesse. Não apenas pegar o imposto e passar para Roma, mas pegava de maneira abusiva para ele mesmo. Se tornou mal aos olhos do seu próprio povo. Aqueles que eram seus amigos agora pagavam impostos abusivos e ele estava rico. Extorquia. Mas a sua riqueza, que era a sua salvação, que era o seu contentamento, que era o seu deleite, a sua riqueza, que era a sua segurança, parece que não conseguiu cumprir aquilo que prometeu. Porque em dado momento Jesus passava naquela cidade. E ele jogou tudo ao chão, a sua honra, a sua posição, e subiu numa árvore ao alto. Era desonroso fazer isso. Mas a condição que ele se encontrava exigia, porque ele não aguentava mais. O seu coração precisava ser liberto. Havia um senhor tirano, escravizando o seu coração. Acabando com a sua família, acabando com a sua amizade, acabando com a sua relação. Não havia salvação para ele, não havia mais esperança. E nem todo o dinheiro que ele possuía foi capaz de trazer a felicidade. Você conhece alguém assim? E a gente conhece a história. Jesus o percebe e mais tarde estão na casa dele. E de repente o homem ganancioso irrompe e fala assim: eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. Vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres e se eu roubei alguém eu vou restituir 4 vezes mais. O que fez de repente um homem ganancioso, cobiçoso, avarento, que amava o dinheiro, falar isso? Mudar da cobiça e da ganância para a generosidade abundante. Porque diante dele estava outro Senhor. Porque diante dele estava o verdadeiro Senhor. Porque diante dele estava não aquele que faz promessas falsas e não cumpre, mas aquele que é imutável, aquele que fala e cumpre, aquele que as suas promessas não são vazias, mas que de fato vão se cumprir. Diante dele estava Jesus. E Jesus substituiu o dinheiro como seu salvador. Já não era mais o dinheiro que salvava e a segurança dele. Agora Jesus assume esse lugar. E o dinheiro retorna a ser apenas dinheiro. Apenas um meio. Quando Jesus é entronizado em nosso coração, meus irmãos, fatalmente seremos generosos. Fatalmente, os nossos bens e propriedades e os nossos recursos, eles são apenas para glorificar a Deus e para serviço do próximo. Ser generoso, sobretudo, não é uma questão de dar e de calcular, mas é uma questão de lealdade do coração. A quem o seu coração é leal? A quem você tem prestado lealdade? As riquezas? Seus olhos têm sido bons, visto o tesouro supremo que é Cristo. Meus irmãos, quando Jesus substitui aquele lugar que o dinheiro ocupava, agora como Senhor e Salvador, agora como o primeiro no coração do homem, a generosidade brota como um rio. Não há possibilidade de servirmos a dois senhores. Não há como servir a Deus vivo e verdadeiro e às riquezas. Não há como acumular tesouros na terra e no céu. Ou acumulamos na terra para nossa destruição, ou acumulamos no céu
para o nosso gozo e deleite eterno com o nosso Salvador. Quem nos controla? O que nos controla? O que rege a nossa vida? Para onde o nosso compromisso está aonde? O nosso compromisso está com quem? Isso vai dizer onde nosso coração está, se nossos olhos são bons, e se o Senhor sobre nossa vida é de fato o Deus vivo e verdadeiro, ou Mamon. Meus irmãos, se Cristo verdadeiramente for o meu e o seu Senhor, como foi de Zaqueu, a liberalidade, a generosidade rola, vai. E nós entramos em um outro fluxo e uma outra dinâmica de vida, que nós temos tido o prazer de perceber com os nossos olhos em meio à comunidade local. Pessoas que têm sido libertas do poder de Mamon, das riquezas, e têm visto a graça de Deus, o senhorio de Cristo, e como Deus movimenta de maneira abundante a generosidade, a fim de que Ele seja glorificado e visto, e os irmãos sejam supridos. Isso é glorioso. E aqui, nessa igreja, o que nós mais queremos é que essa igreja seja uma igreja generosa. Afinal, essa é uma das marcas de uma igreja bíblica. Essa é uma das marcas de uma igreja saudável, meus irmãos. Mas você não vai nos ver fazendo programas, campanhas, batendo e espremendo o povo e a membresia a fim de que eles sejam generosos. Nós não vamos usar de subterfúgios psicológicos, de música de fundo para sensibilizar você à generosidade. Não, de forma alguma. O que vamos fazer é seguir pregando o Evangelho de Cristo. O que faremos é seguir pregando Cristo e Cristo crucificado. Porque quando Ele verdadeiramente for Senhor, a partir da pregação do Evangelho, fatalmente, a generosidade é uma realidade na vida do seu povo. Não precisamos de mais nada, a não ser de Cristo pregado, de Cristo sendo visto e evidente. Porque quando Ele é entronizado em um coração, quando Ele é Rei, soberano, aquilo que é o nosso bem maior e mais caro, o dinheiro e os recursos, os bens, as propriedades, tudo que nós temos. Nossa casa não vai ser para nós cuidarmos e guardarmos ela, mas vai ser para desfrute dos nossos irmãos e a comunhão. Nosso dinheiro não vai ser para que eu e minha família possamos viajar para Disney 1000 vezes. Mas para que possamos também abençoar aquele casal que não tem condição nenhuma a fazer uma viagem para pousada aqui na Serra. Nossos recursos, bens e propriedades a serviço de Deus. Nós não precisamos de artifícios. O que nós precisamos é de Cristo sendo pregado e entronizado no nosso coração. Meus irmãos, uma igreja verdadeiramente generosa floresce quando eu e você encontramos o verdadeiro tesouro, que é Cristo Senhor. E o que fazemos com nossos recursos, então? De maneira prática. Nós devemos, de fato, em primeiro lugar, suprir a nossa família. Em segundo lugar, com seus recursos, ajude aqueles que necessitam. Mas também sustente a igreja do Senhor com seus recursos. E que nós possamos fazer tudo isso com graça, com gratidão em nosso coração e para a glória de Deus. A fim de que Cristo seja evidenciado, Mamon seja envergonhado e nós sejamos conhecidos como um povo que de fato é generoso. Não porque quer dar, mas porque temos o verdadeiro Senhor reinando em nosso coração. Que eu e você possamos cultivar, acumular tesouros eternos e sermos fascinados pela beleza de Cristo. Amém? Vamos orar?